Então, pessoal, agora, seguindo com a aula de correção, página número 44, que fala assim: Jorge já viveu 1/4 de 2 séculos, 2/3 de 1 ano e 2/7 de 1 semana. Quantos anos, meses e dias ele viveu? Então, primeiro, para saber quantos anos ele viveu, nós vamos calcular 1/4 de 2 séculos. Então, para saber o ano, atividade número 3, para saber o ano, vamos calcular 1/4 de 2 séculos. Quantos anos tem 2 séculos? Séculos, assim. 200. 1 é 100, 2, 200. Então, 1/4 de 200. Aí a gente vai descobrir quantos anos ele já viveu. Para saber quantos meses ele já viveu, a gente vai calcular 2/3 de 1 ano. Então, 1 ano tem quantos meses? 12. Então, 2/3 de 12. E para saber quantos dias ele viveu, nós vamos calcular 2/7 de 1 semana. Então, 2/7 de 1 semana. Uma semana tem 7 dias. Muito bem, vamos calcular, né, todos esses valores e aí a gente vai saber quantos anos, meses e dias ele já viveu. Então, 1/4 de 200. Então, para fazer esse cálculo, né, a gente faz 200 dividido por 4 e o resultado vezes 1. 200 dividido por 4, eu vou fazer a divisão, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade. Todos que têm dificuldade na divisão, é obrigatório que copiem a divisão da lousa, tá? Tá bom, Pedro? E mais algumas pessoas que estão em casa aí que eu não vou falar o nome. Então, ó, 200 dividido por 4. Então, 2 eu não consigo dividir por 4, porque 2 é menor do que 4. Então, aqui, ó, vou agrupar. O número que eu multiplico por 4, que é igual a 20, é o número 5. 5 vezes 4 é igual a 20, então eu coloco 20 aqui. 20 tira 20, resta 0. Vou abaixar o número 0. O número que eu multiplico por 4, que o resultado é igual a 0, é o próprio número 0. Então, a resposta, né, o resultado dessa divisão, 200 dividido por 4, é igual a 50. Então, aí tem que pegar o resultado, que é 50, e multiplicar por 1. 50 vezes 1 é igual a 50. Portanto, eu sei que o Jorge já viveu 50 anos. Muito bem. Agora vamos ver quantos meses o Jorge já viveu. Então, 2/3 de 12. Então, eu vou fazer 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. Peraí, Então, essa de baixo é dos meses? isso, essa é dos meses, ó. 12 e 3. Então, eu vou fazer 12 dividido por 3. O resultado multiplicar por 2, tá? Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 tira 12 e resta 0. Muito bem. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 2, eu vou ter que multiplicar por 2, né? Porque aqui tem o número 2. Aqui o número 1, eu não precisei me preocupar muito com a multiplicação, porque qualquer número vezes 1 é igual a ele próprio, né? O número 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, aqui mais 2 vai mudar. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 4, que será igual a 8. Portanto, o Jorge viveu já há 50 anos, 8 meses, certo? E aí, agora a quantidade de dias. 7 dividido por 7. Então, eu tenho 7 balas, eu vou dar para 7 criancinhas. Cada criancinha irá receber uma bala. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. Essa conta eu não vou armar. 1 vezes 2 é igual a 2. 7 dividido por 7 é igual a 1. É igual a 1. E 1 vezes 2, então, 2 dias. Então, Jorge viveu 50 anos, 8 meses e 2 dias. Essa é a resposta da atividade número 3. E alguém está com dúvida e gostaria de perguntar? Oi? Ele viveu esse tempo aí. Mas os meses são tipo do ano, né? Tipo, Meses do ano, sim. Tá.
ter que contar todos, né? Não, são os meses do ano, 8 meses. Bom, vou fazer aqui uma pequena pausa para o pessoal pegar luz. Bom, pessoal, então seguindo aqui com a aula de correção, atividade 4. As frações egípcias eram expressas na forma de 1 sobre o número. Isto é, toda fração era unitária ou soma de frações unitárias. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Como representaríamos na forma egípcia a fração 2 quartos? Então, pessoal, o que está querendo dizer, né? Então, a fração egípcia, ela era sempre representada como 1 sobre o número de partes. O número de partes, certo? A gente sempre coloca o número de partes, né? Como é que vocês aprenderam? Coloca o número de partes que o inteiro foi dividido. Então, se o inteiro foi dividido em 5 partes, coloca o 5. Se foi dividido em 6 partes, coloca o número 6, né? E na parte de cima, a gente coloca sempre a quantidade de partes coloridas. Então, quantas partes foram pintadas? Vocês colocam aqui em cima. Na fração egípcia, eles faziam da seguinte forma: colocavam o número de partes, mas no numerador, na parte de cima da fração, só podia utilizar o algarismo número 1. Só podia utilizar o algarismo número 1. E aí aqui pede para a gente representar a fração 2 quartos nessa forma de numeração egípcia. Então, ó, 2 quartos, que é a fração da atividade, né? São 2 quartos. Para ela ser uma fração da forma egípcia de representação, eu tinha que ter um numerador. Então, eu vou ter que colocar o número 1 aqui e o número 1 aqui. Por quê? 1 mais 1 é igual a 2. O número de partes era parecido, era semelhante. Então, o inteiro foi dividido em 4 partes. Aqui eu vou usar o 4 e o 4. Então, era desse jeito que poderia ter sido, né? Se fosse no sistema de numeração egípcio, com representação de fração egípcia, os 2 quartos teriam que ser representados dessa forma. 1 quarto mais 1 quarto. Que, na verdade, dá o mesmo valor, né? Alguém ficou com dúvida? Pedro, quer falar alguma coisa? Muito bem, vamos para B. Segundo a representação egípcia, como escreveríamos 3 oitavos? Então, na B agora, ó, 3 oitavos. Então, gente, no numerador, no denominador, né, o número de partes dividida, que foi 8 e 8. No numerador, só pode o número 1. Como eu quero fazer a representação do 3, eu já sei que eu vou precisar de 3 frações, porque 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, tá bom? É bem simples. C. Troque ideias com seus colegas e procure uma maneira de representar a fração 3 oitavos segundo a forma egípcia, mas agora utilizando a adição de apenas 2 frações. Tome como referência a fração do item anterior. Gente, então vamos pensar aqui um pouquinho. Como é que nós podemos fazer? Oi? As frações denominador, né? O denominador tem que ser o mesmo. Na verdade, assim, não tem que ser o mesmo, necessariamente o mesmo denominador. O que é importante nesse caso é que na parte de cima no numerador você pode ter o algarismo 1, tá bom? Agora também eu vou ser bem sincera com vocês. Esse negócio de representação de fração egípcia não será nesse momento que eu não vou cobrar isso de vocês em nenhuma prova, em nenhuma atividade avaliativa. O livro, ele explorou esse conceito de fração egípcia, tá? Só para aplicar com vocês a regra da soma de fração, a regra da simplificação de fração, tá? Não que isso seja usual, a gente vai continuar utilizando a fração do jeito que vocês aprenderam, né? Divide um inteiro, a parte pintada, vocês colocam lá, tá bom? Então não fiquem se preocupando muito com isso, Tá bom. tá bom? Oi. Tipo, você faz a fração, aí o número de cima é 3 por 8, né? Isso. Aí
Você coloca 8, 8, 8. Aí o número que estiver em cima você tem que fazer 3 vezes. 3 vezes se for o número 3. É. Ó, aqui era o número 2. Eu fiz 2 vezes. Então, é. Isso, então é dessa forma, tá? Aí, pessoal, ó. Número por alto. Não, fica tranquilo, não vai ter não, nem vai ter mais. É só esse exercício. Aí, pessoal, seguindo aqui, tá pedindo para fazer a representação desse valor 3 oitavos em forma, né, na forma de fração egípcia, só que usando apenas 2 parcelas na soma. Aqui eu tenho 3 parcelas somando. Então, como é que eu vou fazer para escrever essa fração em forma de numeração egípcia, né, fração egípcia, no caso que tenha o número 1 no denominador, na parte de cima, com apenas 2 números. Vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui eu vou... Olha, presta bastante atenção no que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho esses valores. 1 oitavo, 1 oitavo e 1 oitavo. Eu vou somar este e este. Aí, aqui eu vou ficar com 1 oitavo, que é esse aqui. 1 mais 1 é igual a 2. Então, mais 2, ó. 1 mais 1, 2. Repete o 8. Só que aqui não é uma fração egípcia, porque tem o 2 no numerador. Na fração egípcia tem que ter o número 1. Então, para fazer com que esse número aqui chegue no 1, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo número 2. Aí eu simplifico a fração. Então, eu faço 2 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Então, essa fração, ela pode ser escrita na forma de fração egípcia da seguinte forma: 1 oitavo mais 2 dividido por 2 é igual a 1, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, ó, número 1 e número 1. Acabou. Então, aqui ela está escrita na forma de fração egípcia com soma de 2 parcelas, tá certo? Vamos para o próximo exercício, exercício número 5. Represente com desenhos cada uma das frações, tá? Então, vamos fazer o desenho de cada uma dessas frações. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui na videoaula para fazer o desenho dessas frações e depois que eu terminar de desenhar, eu tiro a pausa e explico. Então, pessoal, agora seguindo com a aula de correção, o exercício número 5, né, pediu para fazer a representação de algumas frações. A primeira fração que pediu para ser representada foi a 5 oitavos, então 5 sobre 8, tá? Então eu peguei o inteiro, que é essa barrinha aqui. Como o denominador é 8, eu dividi em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas 8 partes precisa pintar 5, então eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa daqui foi a representação da fração 5 oitavos. Oi? A outra fração que precisa ser representada é 8 sétimos. Então, aqui, 8 sétimos eu vou representar. Como o número 8 é maior do que o número 7, para realizar essa representação, a gente vai precisar de 2 barrinhas, porque eu vou ter que pintar 8 partes. E se o inteiro for dividido em 7 partes, eu consigo pintar no máximo 7. Para eu conseguir pintar a parte que falta, eu preciso de outra barrinha. Então, olha como fica. 8 sétimos, eu vou pintar uma barrinha inteira. Então, ó, dividir em 7, porque o denominador é 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Dessas 7 partes que foram divididas, cada uma dessas barras, eu vou ter que pintar um total de 8. Então, juntando a quantidade de partes que eu vou pintar na barrinha de cima com a barrinha de baixo, eu vou ter que pintar a quantidade igual a 8. Então, deixa eu continuar aqui. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui para finalizar 8. Então, 8 sétimos, certo? Representação aqui, 8 sétimos da alternativa B. Eu vou fazer uma nuvem em volta para separar da fração de baixo, tá? Porque como tem 2 barrinhas, pode ser que fique um pouco confuso. E aí aqui agora a alternativa C é para fazer a representação da fração 3 quartos.
Então, 3 quartos é o inteiro, que foi dividido em 4 partes. Então, divide em 4 partes e pinta 3. Então, vou pintar 3. 1, 2 e 3. Pronto, pintei as 3 partes aqui da fração 3 quartos, tá? Então, tá aqui feitinho, bonitinho. Alternativa C. Próximo é a alternativa D. E novamente eu vou fazer uma pausa para poder apagar a luz e arrumar para a próxima alternativa. Bom, pessoal, então seguindo agora com a correção, ficou faltando a alternativa C. Na alternativa C não, desculpa, alternativa D. Tem que fazer a representação da fração 6/5, tá? Então a fração 6/5 é o inteiro, foi dividido em 5 partes. Então, 1 inteiro dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu vou precisar colorir 6. Como eu preciso colorir 6 e o inteiro foi dividido apenas em 5 partes, eu desenhei mais uma barrinha, né? O numerador é maior que o denominador, então é uma fração que representa mais do que o inteiro. Então eu vou pintar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 partes. É dessa forma que vocês devem realizar a representação da fração 6/5. E aí vem aqui uma pergunta, né? Quais das frações acima apresentam mais com inteiro? Então, dessas frações, de todos esses desenhos que nós realizamos, quais deles a gente fez com uma medida maior do que o inteiro? Então, foi a 8/7, né? E essa que está aqui, que é 6/5. Então, essas frações foram representações maiores do que o inteiro. E essa parte da